Opa, senhores, Herbert aqui e sejam muito bem-vindos ao canal Pau na Muleira, canal voltado para EDC, mentalidade de combate, defesa pessoal e tudo que envolve buscar estar pronto. E hoje eu tô mostrando para vocês aqui como escolher um canivete aí voltado para defesa pessoal. Defesa pessoal porque nós aqui do canal Pau na Muleira acreditamos que a segurança é responsabilidade individual de cada um. Essa de terceirizar a sua segurança para o Estado ou uma segurança particular é algo no mínimo ingênuo, para não dizer outra coisa, né? Você pode ter o viés político que for, o agente de segurança pública, por mais eficiente que seja, sempre vai demorar no mínimo minutos para chegar onde você precisa. Antes de tudo, senhores, a melhor ferramenta para a defesa pessoal, vocês já sabem qual é. Mas infelizmente não é todo mundo que pode adquirir uma e muito menos conseguir portar esse tipo de equipamento no dia a dia. Então uma possibilidade é o porte de uma lâmina, né? Seja ela dobrável ou fixa. Eu particularmente acho uma lâmina fixa como essa uma opção bem melhor para defesa pessoal. Por conta aí da lâmina fixa ser muito mais confiável do que uma lâmina dobrável. Mas nós não vamos tratar esse assunto aqui nesse vídeo. Lembrando, senhores, que eu não estou incentivando ninguém à violência, tá? A gente vai falar aqui sobre defesa pessoal, o que é totalmente amparado aí pelas nossas leis. Mas então, como escolher uma boa opção de canivete para portar no dia a dia, que traga confiança no equipamento, formas mais eficazes de serem utilizadas e ainda um bom custo, até porque equipamento no Brasil não tá fácil, hein? Então, guerreirão, já se inscreve aqui no canal, deixa aquele like para fortalecer e segura a paura que depois da vinheta é pau na muleira. Então, senhores, lembrando que não existe receita exata de um canivete, mas vou dar aqui um norte para vocês sobre como escolher o canivete de vocês. E vou estar deixando aí abaixo do vídeo os links dos canivetes que estão aqui na mesa que eu acho interessante vocês adquirirem. Eu levantei basicamente 7 fatores que devem ser levados em consideração, que seria o tipo de abertura, o auxílio, né, dessa abertura, tipos de clipe, material da lâmina, as talas e o seu formato, travas e o preço. Senhores, antes de continuarmos o vídeo, eu preciso falar para vocês sobre os e-books que nós aqui do canal Pau na Muleira preparamos para vocês. São e-books que com certeza vão somar no preparo de cada um. O primeiro que nós lançamos é o e-book O Guia Essencial do Canivete, que conta com um material de 35 páginas falando sobre vários assuntos de suma importância aí no dia a dia de vocês, como noções da legislação relacionada à defesa pessoal, consciência situacional aplicada no dia a dia, que é um tema amplamente visto em curso de formações de policiais, como o corpo humano reage sob estresse, como escolher um bom canivete, a importância da manutenção básica, formas corretas de segurar o canivete, 7 regras fundamentais de segurança no uso do canivete, assim como equipamentos de fogo. O canivete também possui regras de segurança para evitar acidentes e vários outros temas que vocês vão encontrar nesse e-book. Então a primeira coisa que a gente vai falar é a abertura. Existem vários tipos de abertura, mas só vou levar em consideração 3 tipos hoje, que são as mais comuns aí no mercado e que permitem serem feitas com apenas uma mão. Então eu já vou escolher aqui 2 tipos de canivete, que é esse aqui, que é o pica-fumo, né? Esse aqui é um canivete muito utilizado aí como lâmina utilitária, né? É um equipamento muito legal. Mas eu preciso das 2 mãos para abrir, né? Então já foge aí dos critérios. O outro canivete é esse aqui também, da Luatec, que eu também preciso de 2 mãos para poder abrir ele. Trava é do tipo slip joint, né? Que é o corpo aqui do canivete. São 2 canivetes interessantes aí para usar como lâmina utilitária, mas eu não recomendo para defesa pessoal. Então, começando pela abertura de sistema Wave, que eu particularmente acho uma das aberturas mais eficazes em questão de velocidade de abertura. Felizmente eu não tenho nenhum para mostrar para vocês aqui, mas já vai a minha recomendação no Kershaw Emerson, desenvolvido aí pelo Ernest Emerson, que leva o nome desse canivete aí da Kershaw. É um canivete que você puxa ele do bolso e com auxílio da roupa ele já sai aberto, economizando aí um movimento na abertura. Mas o lado ruim desse canivete é que ele, além de ser caro, ele precisa de bastante treino. O que eu tenho aqui é uma gambiarra que eu fiz nesse canivete aqui da Xingu, com esse equipamentozinho aqui, ó, tá vendo essa bolinha aqui? Eu paguei R$15 nesse equipamento lá no AliExpress, que é como se fosse um thumb disc, né, um thumb stud. Mas como ele é alto, eu consigo fazer o saque igual o canivete de abertura Wave, porque ele pega na calça aqui, ó. Essa parte pega na calça e abre.
Tem outros adaptadores também que são até um gancho mesmo. Eu vou deixar a foto aí pra vocês. Auxiliam também. No caso aqui do Xingu, a lâmina é lisa, né? Ele não tem nenhum furo aqui, né? Se eu tirar esse adaptador, vocês vão ver que a lâmina é lisa. Então, por exemplo, um canivete que tem um tub stud igual esse aqui, se eu tirar, né, esse tub stud, ele vai continuar com esse furo aqui. Então, eu consigo trocar esse aqui por um adaptador. Então, seguindo, a gente tem a abertura flipper, que é uma abertura feita por essa parte traseira aqui, ó, do canivete, que eu particularmente gosto muito. É uma abertura mais fácil de encontrar aí nos canivetes, né? Você simplesmente aciona aqui a alavanca através do indicador, depois corrige a empunhadura. Depois a gente tem a abertura por thumb disc, que é essa abertura aqui pelo polegar, que eu acho uma abertura interessante, mas eu acho um pouco mais lenta do que a abertura ali pelo flipper. Por exemplo, esse canivete aqui, ele tem esse thumb disc aqui. Que também é bem próximo também do thumb stud, né? Que seria esse tipo de abertura aqui, ó. Eu posso também abrir aqui pelo... Não é ambidestro o thumb stud. Deixa eu ver aqui outro canivete. Eu posso abrir aqui também pelo dedo médio, ó. Então, qual é melhor? Aquela que você tem nas suas mãos, é óbvio. Mas esse com abertura Wave, né? Você consegue uma abertura mais rápida. Mas ele é mais caro comparado aos outros, né? A não ser que você faça aqui essa gambiarra que eu fiz. Eu já vi gente fazendo até com fita Hellerman. Além do que você precisa de uma roupa específica para conseguir abrir ele, né? Não dá para utilizar ele, por exemplo, de bermuda. Até dá, mas fica um pouco mais difícil, né? Então eu não recomendo. Se puder, então, tem os dois, tanto o flipper como o canivete com abertura Wave. Tem outros tipos de abertura também, como canivetes automáticos, mas eu particularmente não gosto, não acho essas molas confiáveis, né? Mas vai de cada um. Agora a gente vai falar sobre os auxiliadores de abertura dos canivetes. Nesses canivetes que eu trouxe para vocês, que a gente tem dois tipos de auxiliadores. O primeiro é a mola, né? Que a gente chama de abertura assistida, que tem uma mola que auxilia na abertura do canivete. O canivete que não tem essa abertura a gente chama de manual. Por exemplo, esse Xingu aqui, tá vendo que ele não vai todo, eu preciso fazer um jogo para ele abrir totalmente. E a gente tem os rolamentos, né? Por exemplo, esse da Tal aqui, ele é rolamentado, então a abertura dele é bem suave aqui, ó. Mesmo sendo manual, eu tenho uma facilidade muito grande de abrir ele. Esse da Tal, para mim, foi uma das grandes descobertas aí de 2025. O link dele tá na descrição. Agora a gente vai falar sobre o clipe. O clipe é algo muito importante que eu acho que deve ser levado em consideração, pois deve ser um clipe seguro para você conseguir achar o seu canivete exatamente onde você deixou no seu bolso. Não recomendo deixar o canivete solto no bolso, tá? Porque às vezes na hora de uma paurez você não vai conseguir achar ele. Temos o clipe na parte superior e na parte inferior do canivete, né? Por exemplo aqui, ó. A diferença, tá vendo? Esse superior e esse aqui inferior. Eu indicaria o clipe na parte inferior, porque você já deixa o canivete no ângulo da sua mão, né? Por exemplo, esse aqui, esse é o Rapid, né? Invictus Rapid. Você coloca ele no bolso dessa forma. Então você já puxa ele já no ângulo da sua mão. No caso desse aqui, que o clipe é superior, esse é o Invictus Rust. Você saca ele, aí você ainda tem que arrumar ele, abrir e corrigir a empunhadura. Então você adiciona mais uma etapa aí no seu saque. Existe também mais um detalhe em relação ao clipe, que é o Deep Carry, né? Por exemplo, esse canivete aqui da Sanremo, trazido pela Wolf Attack. Esse aqui é o 9211, que busca velar o máximo possível o canivete no seu bolso. Esse tipo de clipe, ele tem uma vantagem que o canivete ele fica mais discreto, né, no bolso. Mas, consequentemente, ele torna o saque um pouco mais difícil. Por exemplo, esse da Brownie, ele já não é Deep Carry, né? Ele deixa o canivete um pouco mais exposto. Então, ele não é tão discreto, mas ele facilita na hora do saque e na hora de você achar o canivete no bolso. Então, essa parte é questão de gosto e aí vocês devem escolher qual fica melhor para vocês. Agora, a questão de material de lâmina, pessoal. Há vários tipos de materiais aqui. Os mais comuns, aço D2, 8CR13, que são mais em conta, que no geral são aços mais moles e, consequentemente, eles perdem mais rápido o fio e, em contrapartida, eles são mais fáceis de afiar. Mas, vou ser sincero, o material da lâmina ajuda muito, mas não é tudo. Quantos casos temos de gente aí que usa faca de cozinha, né? E com essas facas eles cumprem os seus objetivos, se é que vocês me entendem. Então, se quiser conseguir um aço melhor, né? Eu indicaria aços como o Sandvik, que é aço cirúrgico, né? Mas se for esses aços inoxidáveis mais baratos,
show também. Todos cumprem bem o seu papel, mas a máxima é essa: quanto mais duro o aço, mais difícil é para afiar, e quanto mais mole, mais fácil. Só que ele perde mais rápido o fio, e quanto mais duro, o fio ele dura mais tempo. A única ressalva aqui é que esses aços têm uma dureza de HCR superior a 56. Para quem não sabe, HCR é uma escala de dureza do material. Agora a gente vai falar, pessoal, das talas. As talas são essa parte que a gente pega no canivete, e a gente vai falar tanto dos materiais quanto do formato dessas talas. Há vários materiais utilizados aí nessas talas, né, como madeira, osso, chifre, G10, né, que é fibra de vidro, micarta, que é tecido com resina, fibra de carbono, que é extremamente leve, alumínio, aço inox, titânio. O material por ovo ele precisa ser resistente, porque é onde você vai colocar sua mão. Talas feitas de metais eu não recomendo, porque escorrega muito, principalmente com contato ao suor, gordura e outros líquidos aí que vocês sabem qual é. A não ser que essas talas de metais tenham um revestimento. Esse aqui, por exemplo, esse Xingu, ele é de alumínio, mas o acabamento cria um atrito aqui nas mãos, né? O G10 e a micarta são as melhores opções na minha opinião. São leves e resistentes. A micarta ela ainda é resistente ao fogo. Mas aí você fala, Herbert, mas quem que coloca fogo no canivete? Essa função é interessante para quem pratica bushcraft, mexe com fogueira. Senhores, agora que a gente fala do formato das talas, eu me refiro à guarda do canivete. Algo que eu acho de suma importância. Esse canivete aqui da Sanremo é um canivete muito legal, mas ele não tem guarda. Então, assim, eu considero esse canivete um canivete perigoso, né? Porque uma questão de estocada aqui, a mão escorrega facilmente para a lâmina. Agora, por exemplo, esse canivete Rust da Invictus, a tala dele é de metal. Mas olha o tanto que a guarda dele é robusta, tá vendo? A guarda é essa parte aqui, ó, tá vendo? Que protege a mão de ir para a lâmina. Agora a gente vai falar sobre a trava. A trava é um mecanismo que impede que a lâmina feche na sua mão. Para a defesa pessoal, ela não é uma opção, ela é uma obrigatoriedade. Por exemplo, esses dois canivetes aqui, tanto o pica-fumo como esse Xing Ling aqui, eles não têm trava. Na verdade, eles têm a trava, mas é slip joint e é uma trava que não segura a lâmina numa questão de estocada. Mas nós temos outros tipos de travas, como liner lock, né? Igual desse canivete aqui, que a trava fica aqui no meio. A gente tem axis lock, como esse da Sanremo, que é essa trava aqui, ó. Eu tenho que puxar ele para baixo para poder fechar. E temos também os canivetes que tem duas travas, né? Como esse aqui da CRKT, que ele tem aqui um liner lock e tem uma segunda trava aqui, ó, nessa parte, ó. Chega ele para frente, tá vendo? Ó? Ele não deixa o liner lock voltar. Esse aqui também tem uma guarda bem legal, hein? No caso desse aqui, a segunda trava ela é manual, diferente, por exemplo, desse tower aqui, que a trava é automática. Tá vendo aqui, ó? Então, sempre que eu for fechar o canivete, eu preciso desfazer essa trava e essa aqui. Mas em tese aqui, pessoal, o principal da trava é não deixar a lâmina fechar na sua mão, tá? Então agora a gente vai falar sobre o preço. Vocês vão achar pelo mercado aí uma variedade de preço muito grande. Por exemplo, esse Luatec aqui, ele foi uns 10 conto, mas ele tem uma construção frágil, ele não possui trava, ou seja, pode fechar na minha mão. Além de ter um material totalmente Xing Ling, ele provavelmente os materiais mais baratos que a China poderia usar nesse canivete. Eu utilizaria esses tipos de canivete apenas como lâmina utilitária, né, como eu falei no começo do vídeo, e não para defender minha vida. Em contrapartida, pesquisando hoje, janeiro de 2026, eu achei canivete até 10 mil reais do Mercado Livre. Mas eu particularmente não compraria canivetes caros desse jeito. Mas é de cada um, né? E do seu bolso. Um canivete com um bom material de lâmina, de talas, uma boa trava, que permite uma abertura mais rápida, seria o mais interessante na escolha de um canivete para defesa pessoal. Não necessariamente um canivete com esses quesitos vai ser caro. Tem, por exemplo, esse canivete aqui da Xingu, que possui um ótimo material, clipe invertido, abertura flipper, e com esse adaptador, né? Eu uso ele como abertura wave, ou posso até usar como thumb stud aqui, né? Com esse adaptador. Eu acho um canivete em torno de uns 50 reais. O link tá aí na descrição. E ele é abertura manual. Então agora que a gente viu sobre todos esses aspectos aí que são importantes na escolha do canivete, a gente vai falar sobre os canivetes que eu tenho aqui disponível para mostrar para vocês qual eu escolheria ou não para defesa pessoal. Começando aqui por esse aqui da Sanremo, que é o 9211. Canivete muito legal aqui com talas de G10, né? Lâmina aqui no formato Tanto californiano, né? Trava axis lock, abertura aqui por thumb disc e o clipe invertido aqui, deep carry, né? Mas eu não escolheria
esse canivete, ele tem tudo aqui para ser um bom canivete, mas ele não tem guarda, né? A guarda é algo muito importante, como eu falei. Facilmente deslizaria minha mão aqui pro fio da lâmina e isso é um perigo gigante. Depois a gente tem aqui o Tower. Ele tem umas talas aqui que eles dizem que é G10, mas eu acredito que isso aqui é um tipo de plástico mesmo, não parece G10. Mas é um canivete muito bonito, robusto. Abertura aqui pelo flipper. Não é assistida essa abertura, ela é por rolamento. Gosto muito desse tipo de abertura, é bem suave. O clipe aqui invertido também, para já deixar pronto, né, no bolso. Ele tem uma trava liner lock e uma segunda trava aqui automática. Eu preciso apertar as duas travas para poder fechar esse canivete. Então é um canivete que esse aqui eu recomendo para defesa. Porque além dessa facilidade de abrir, também tem aqui uma leve guarda, né? Que já impede deslizar a mão pro fio. Além de ser um canivete bem em conta, tá em torno de uns 50, 60 reais. Então assim, é um canivete bem legal, tá, pessoal? Depois a gente tem o Brownie, né? O 364, esse aqui é um clássico, né? Ele tem a abertura assistida, o clipe invertido, do jeito que eu acho que é o ideal. Trava liner lock, ele tem uma tala que parece aqui um G10, eu não sei ao certo qual que é esse material, mas acho bem resistente, é antiderrapante. O thumb stud dele aqui não é ambidestro, só tem de um lado só. E as talas aqui tem uma guarda, né? Geralmente a lâmina flipper, ela tem essa guarda aqui, né? Porque ela era de cá e vem pra cá. E essa abertura flipper eu gosto bastante também. Depois da abertura wave é a minha abertura preferida. Esse canivete eu recomendo também. Depois a gente tem aqui um CRKT. Esse CRKT de abertura aqui, thumb disc também. Esse aqui é o modelo Ryan, é um canivete bem legal. Eu uso ele mais no meu EDC de academia por conta do clipe dele. Como ele fica dentro do meu bornal, né? Tanto faz ele ser invertido ou não. Ele também tem duas travas, né? Tem essa trava aqui, só que ela é manual. Eu preciso ativar essa segunda trava, não é automático igual o Tower. Ele tem uma lâmina aqui semi-serrilhada. Ele tem uma guarda bem legal aqui também, é firme. Consigo segurar bem aqui o canivete sem escorregar a mão por fio. O que me faz não recomendar esse canivete como um canivete para defesa pessoal é o clipe não ser invertido. Eu não gosto do clipe dessa forma aqui. Mas o restante é bem robusto. Talvez se tivesse uma forma aqui de inverter ele, talvez, acho que resolveria bastante isso aqui. Esses dois canivetes aqui, como eu falei antes, são aberturas que precisam de duas mãos, além de não terem trava, então não vou nem falar sobre eles. Realmente está eliminado aí da nossa lista de canivetes para defesa pessoal. Depois tem aqui o Xingu. Esse Xingu aqui, apesar das talas serem alumínio, o acabamento deixa, né, cria aí um certo atrito, assim, que eu acho até interessante. Eu uso ele bastante por conta desse adaptador que eu fiz aqui. Vocês viram aí no vídeo que dá para abrir ele muito rápido. O clipe dele invertido, a abertura manual, permite essa abertura wave aqui, como se fosse, né, o wave. Trava liner lock, é um canivete bem legal, bem afiado. A única ressalva mesmo é o material da tala, mas eu acho que dependendo dá para colar alguma coisa aqui para criar algo mais antiderrapante. É um canivete que eu recomendo para defesa pessoal. Depois a gente tem o Rapid da Invictus. Esse canivete aqui, pra mim, de modelo flipper da Invictus, eu acho que é um dos melhores aí, porque ele é um dos poucos canivetes da Invictus que tem aqui o clipe invertido. Ele flipper, né? Também pode ser aberto aqui pelo thumb stud, trava liner lock, como também a maioria dos canivetes da Invictus. As talas aqui também são de alumínio, mas da mesma forma ali do Rust, ele tem uma guarda interessante que ajuda, né, nessa derrapagem. Então é um canivete que eu recomendo para defesa pessoal, eu acho um canivete bem legal. Depois a gente tem esse canivete aqui. Esse é o Invictus Range. É um canivete muito interessante, que eu acho bonito, mas eu acho ele muito grande assim para usar no bolso. Ele tem um tamanho legal de lâmina também, abertura assistida, abertura liner lock. Ele tem um paracorde aqui amarrado nas talas. Ele também tem uma pederneira, e nessa pederneira aqui você também tem um apito. A gente sopra aqui, ó. Eu acho esse canivete uma boa alternativa aí para quem faz bushcraft. Mas ele tem o meu porém maior aqui, que tá sendo o clipe na parte superior, né, para carregar no bolso. Eu acho desnível demais. E além dele ser muito grande, eu acho que aí como é uma ferramenta, é um backup, né, para acampamento, eu acho que é bem legal. Depois a gente tem, por último, a gente tem o Rust, que é esse canivete aqui também da Invictus. Esse aqui é um canivete que eu utilizo em serviço. Como eu utilizo ele em serviço, o fato do clipe não interfere, porque eu utilizo ele no porta, né, no cinto de guarnição. Ele tem um design aqui totalmente voltado para defesa pessoal, né? Mas eu utilizo ele mais de forma utilitária. Uma tala bem robusta também, lâmina aqui
formato tanto californiano, abertura flipper ou thumb stud, trava liner lock. A única coisa aqui que eu não gosto nesse canivete, né, além do clipe, é as talas também serem de metal, né? Eu acredito que isso aqui seja alumínio ou aço inox, eu não tenho certeza, tá? Quem souber aí, deixa nos comentários. É um canivete, assim como esse CRKT Ryan, eu indicaria tranquilamente para defesa pessoal e só não indico por conta do clipe. Mas o clipe, ele é essencial para quem carrega no bolso, né? Para quem for carregar em outras coisas, né? Bornal, bolsa, aí já vale a pena. Então é isso, senhores. Vocês agora sabem os principais pontos para escolherem um canivete para sua defesa pessoal. Mais uma vez eu afirmo que há equipamentos melhores, mas não é todo mundo que consegue ter um, infelizmente, muito menos portar aí no dia a dia. Se você decidir portar um canivete, lembre-se que ele não é só um enfeite, você precisa treinar, adquirir conhecimento. Mais uma vez aí, para quem tem interesse em adquirir o meu e-book, o link tá aí na descrição, é o guia essencial do canivete. O equipamento ajuda muito, mas é a sua mentalidade que te ajuda a sair de uma situação de risco. Vocês precisam estudar sobre o assunto. Nenhum equipamento, inclusive de fogo, são amuletos de segurança, que é só portar que você vai estar seguro. Se você tem interesse em aprender mais sobre o canivete como equipamento de defesa pessoal, adquira o meu e-book que tá muito legal, o pessoal tá elogiando muito, o guia essencial do canivete. E é uma forma de vocês ajudarem o canal e nos incentivar a criar mais vídeos como esse. Ele tá num preço bem legal, bem abaixo, foi feito apenas para manter o canal. Lembrando que na descrição vão estar os melhores links dos produtos que eu mostrei aqui e também participe do nosso grupo Pau na Muleira no Telegram, onde vocês vão receber os melhores conteúdos. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. Se vocês têm mais informações pertinentes, também deixem nos comentários, porque essa troca de ideia é o que fortalece aqui a nossa comunidade. Se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal e compartilha aí com aquele amigo que tá bizonhando. Vai que a gente ajuda ele também, né? Então valeu demais por assistir até aqui e lembre-se, preparo não é exagero, é atitude, disciplina e pau na muleira.